É um problema democrático. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos e de todas as faixas etárias. Eu sei que todos nós somos assaltados, num dado momento da vida, pela ansiedade, porque quando nós não temos o controle da situação, a nossa tendência é rendermos-nos à ansiedade. O que fazer nessas horas? Como reagir? Alguns sucumbem, outros se fragilizam. Aqueles que perdem a capacidade de raciocínio claro, célere, e acabam sucumbindo, derrotados, por esta ansiedade que é como que uma asfixia. A palavra ansiedade, na língua grega, significa estrangulamento, puxar em direção oposta, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Eu sei que há pessoas que lidam com isso num grau mais ameno e outros numa intensidade mais severa. Mas como você trata com isso? Como é que você lida com isso? Você é daquele tipo de gente que o problema está vindo lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Ou quando não tem um problema, você cria um que não sabe viver sem problema? Como é que lida com isso? É claro que nenhum de nós está imune à ansiedade. Sobretudo no mundo com tantas injustiças, com tanta violência, com tanta corrupção, com tanta maldade, com tantos desmandos, com tantas inversões de valores, certamente o grau de ansiedade pode aumentar. Mas eu gostaria de hoje trazer para você uma abordagem bíblica de como resolver esse drama, pelo menos amenizá-lo. Primeiramente, é preciso entender aquilo que a Bíblia ensina. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E coisa alguma é coisa alguma. Não precisa ter muito entendimento para interpretar o que significa coisa alguma. E é Paulo que está dizendo isso. E ele está fazendo essa declaração quando está preso. Preso na cidade de Roma, sendo acusado injustamente. Enfrentando algemas. E ele escreve esta carta à igreja de Filipenses, ou à igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, dizendo assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. É claro que a ordem é peremptória, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Não andeis ansiosos. E por que Paulo fala isso? Primeiro, porque a ansiedade ela é inútil. Quem disse isso foi Jesus. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado da sua existência. Então, você não melhora o seu performance, você não tonifica os seus músculos, você não estica a sua mente, você não ameniza os seus problemas, você não sai dessa experiência mais robusto e fortalecido por ter se rendido à ansiedade. Ao contrário, você não pode acrescentar um dia sequer à sua vida, nem 50 centímetros na sua caminhada, pelo fato de estar ansioso. Mas ao contrário é verdade. Quando você fica ansioso, você acaba drenando as suas energias. Você acaba se enfraquecendo, se tornando inapto, inabilitado para lidar com os dramas da vida. Então, ela é inútil. Mas então, mais do que inútil, é prejudicial. Porque qual é a base da ansiedade? É você ficar ansioso hoje, sofrendo hoje, por um provável problema que você antevê e que você antecipa. Então você sofre antecipadamente, com medo de que o problema ocorra. E se o problema ocorrer, você não estará com forças suficientes para enfrentá-lo. Então, em vez de capacitar você para lidar com o problema amanhã, você vai se enfraquecer hoje, sem capacidade de lidar com o problema de forma adequada. Desta forma, a ansiedade é prejudicial. Eu conheço tanta gente que sofre antecipadamente, como se o problema já estivesse acontecendo. Gente que parece que o problema já está batendo à sua porta, ou que o problema é tão grave que você não vai sair dele, que você aposta no fracasso, você faz provisão para a derrota, você não vê nenhuma janela de escape, nenhuma porta de saída, e então você se captura e se rende ao problema. Ela não é só inútil, a ansiedade é prejudicial. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando trata da matéria,
lá em Mateus capítulo 6 e lá em Lucas capítulo 12, ele vai ilustrar isso. Por exemplo, quando você fala do ficar ansioso com o que você deve comer, seu sustento, sua sustentabilidade, suas coisas básicas, ele diz assim, você deve observar as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não têm celeiro, elas não têm despensa, elas não fazem provisão para amanhã, no sentido de armazenar o que precisarão amanhã. E, no entanto, Deus atende a necessidade das aves. Deus alimenta as aves. E as aves não ficam murmurando, elas não ficam chorando, elas não ficam estressadas. Elas cantam, elas confiam que elas vão ter suas necessidades supridas. E Jesus vai além e diz o seguinte, se você está preocupado com o seu vestuário, com aquilo que vai cobrir o seu corpo, é hora de você olhar para as flores, para os lírios do campo. Porque eles não trabalham, não fiam. Eles não têm fábrica de roupas, não têm tecidos nobres para vestir. Entretanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta beleza, com tanta nobreza, como os lírios do campo, que brotam, que crescem, o sol bate, murcham e secam. E Jesus conclui assim, quanto mais valeis vós do que os pássaros, do que as flores? Vosso Pai Celeste conhece as vossas necessidades e supre as vossas necessidades. Então, a ansiedade é, na palavra de Jesus, um ato de incredulidade. Os gentios que não conhecem Deus é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. De tal maneira que eu fico ansioso, você fica ansioso, quando nós duvidamos que Deus seja suficiente bom e poderoso para cuidar da nossa vida, para nos valer na hora da nossa necessidade, ou para suprir as nossas necessidades. O antídoto da ansiedade é a fé, porque fé é a certeza e a convicção, certeza de coisas que não se veem, convicção de fatos que se esperam. Então é você saber que não são as circunstâncias que governam a sua vida, mas as mãos da providência, o Deus provedor. Ele sabe quem é você, ele conhece as suas necessidades, ele as supre, conforme a sua riqueza em glória, todas as suas necessidades. Ele vela por você, ele é seu pai, ele cuida de você. Então, Jesus Cristo está mostrando aqui que basta o dia o seu próprio mal. Não tem esse problema, não sofra antecipadamente, até porque, estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Ora, então, nós estamos sofrendo antecipadamente e desnecessariamente. Estamos sofrendo por alguma coisa que talvez aconteça, mas não está acontecendo e nem vai acontecer. Pelo menos estatisticamente 70%. Então, a ansiedade estrangula, mina, drena as suas forças, suas energias, enfraquece a sua fé. Bom, voltando para o texto de Paulo, Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas Paulo não apenas dá essa ordem, ele dá a receita para que se resolva o problema da ansiedade. E o que ele diz? Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, veja a adversativa, porém, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Quando você vai olhar o contexto, Paulo está dizendo que você enfrenta e vence a ansiedade na medida em que você aprende a orar corretamente. E ele usa aí expressões distintas pelas orações, súplicas e ações de graças. A palavra oração aí traz a ideia de adoração. Então ele está falando de três coisas. Adoração, petição e súplica, que é a mesma coisa, e ações de graças. E eu lhe pergunto, qual é a diferença entre você adorar a Deus e dar graças a Deus? Vejamos, você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então você, ao buscar a Deus em oração, você não começa com você começa com Deus. Primeiro você começa adorando a Deus por quem Deus é. E a grande pergunta é quem é Deus? Então, apenas para recordar a você o que nós chamamos dos atributos incomunicáveis de Deus, eu diria para você que Deus é autoexistente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano.
Mas ainda poderíamos olhar os atributos de Deus que ele comunica a nós. Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é justo. E poderíamos elencar outros e outros e outros atributos de Deus. Então, este Deus é maior do que o próprio universo. Ele é transcendente. Ele é seu Pai. Ele ama você. Ele cuida de você. Para entendermos bem a grandeza e a majestade de Deus, ele é maior do que tudo quanto ele criou. A Bíblia chega a dizer que nem os céus dos céus pode contê-lo. Nas palavras de Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, não há um centímetro desse universo onde Deus não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Este é o seu Deus. O universo, segundo os estudiosos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo, voando a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Se Deus é maior que o universo, nós estamos falando da grandeza, da majestade desse Deus, que é seu Pai, que ama você, que cuida de você. Então, comece a adorar a Deus. Traga à sua memória quem é Deus. Descanse no cuidado dele, na providência dele. Porque não cremos em acaso, nem em sorte, nem em azar, nem em determinismo cego, nem em olho gordo, nem em macumba para cristão. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Que a nossa vida não está solta, jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então descansa nesse Deus. Em segundo lugar, Paulo diz que você precisa suplicar, pedir, apresentar a Deus as suas necessidades, suas súplicas. Ele é seu Pai. Se ele atende as aves do céu, se ele atende o lírio do campo, ele atende a você que vale mais do que as aves e os lírios. Ele ama você e provou o seu amor por você, mandando o seu Filho Jesus morrer em seu lugar, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Então, não deixe de buscar a Deus. Dizer: Deus, eu estou aqui, sou carente da tua graça, sou necessitado da tua misericórdia. Olha para mim, cuida de mim, sustenta a minha vida. Remove também qualquer medo, qualquer angústia, qualquer preocupação, qualquer ansiedade do meu coração. Dá-me aquela fé singela de uma criança que confia sem desconfiar. E aí, ele conclui dizendo assim: com ações de graças. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o que é ações de graças? É parar e lembrar o que Deus já fez pela sua vida. Quanto Deus já fez? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é a feitura de Deus. Se você está em Cristo, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Você é ovelha de Cristo. Você é o templo da morada do Espírito Santo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a herança de Deus. Você é a delícia de Deus em quem Ele tem todo o seu prazer. Então pare de murmurar. Pare de reclamar. Pare de olhar a vida com óculos escuros do pessimismo. Pare para pensar o quanto Deus já tem feito por você. Você tem um corpo que é a máquina mais incrível deste universo. Você tem um cérebro que pensa. Você tem olhos que enxergam. Você tem ouvidos que ouvem. Você tem um nariz que cheira. Você tem a boca que fala. Você tem os braços que trabalham. Você tem as pernas que se movimentam. Você tem um coração que bombeia sangue pelo seu corpo. Você tem pulmões que trazem ar para o seu corpo. Você tem rins que filtram as impurezas do seu sangue. Você tem um estômago que processa os alimentos que você ingere para fortalecer o seu corpo. Você tem uma família. Você tem amigos. Você tem um teto. Você tem uma cama. Você tem pão sobre a sua mesa. Você tem a igreja. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Quanta coisa boa Deus tem feito. Quantas maravilhas Deus tem feito. Quão grande e bondoso é Deus na sua vida. Então pare, comece a contar as bênçãos. E você nunca mais vai conseguir contá-las todas, porque são maiores do que podemos avaliar. E Paulo diz, para fechar, que em vez da ansiedade, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em lugar da ansiedade sufocando você, tirando seu oxigênio, a paz de Deus vem montar guarda, montar sentinela na sua mente e no seu coração. Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Então a paz de Deus vem e monta guarda, sentinela. É isso que significa guardará.
E quando a ansiedade tentar voltar e assumir o controle da sua vida, não vai conseguir mais. Porque você já tem um controle, não seu, mas de Deus, na sua mente e no seu coração, na sua razão e na sua emoção, que é a paz de Deus. Não a paz qualquer, não é paz de cemitério, não é paz ausência de problema, é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Paulo está preso, Paulo está algemado, a circunstância é carrancuda, a providência agora é sombria, mas esse homem não está rendido à ansiedade. Ao contrário, ele diz, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Porque Paulo está preso, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Porque Paulo está preso, toda a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, está lá diante dele, sendo evangelizada por ele. Porque Paulo está preso, ele não pode escrever, ele não pode fazer visitas às igrejas, então começa a escrever cartas, as cartas da primeira prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, joias preciosas que compõem as Escrituras. Pare para pensar que não existe acaso. Se hoje a providência é carrancuda, Deus está planejando coisas grandes e maiores, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Então descansa o seu coração em Deus. Comece a glorificar a Deus e a ansiedade não terá mais espaço na sua vida. E aí, o que você vai fazer? Que atitude você vai tomar? James Hilter, no seu livro Monge Executivo, diz que você não é o que você fala, nem o que você promete, nem o que você sente. Você é o que você faz. A palavra de Deus sempre requer de nós uma decisão, uma resposta. E hoje, você pode dar a sua resposta, colocar sua vida nas mãos de Deus e descansar nos braços do Salvador. O apóstolo Pedro disse que nós devemos lançar sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Faça isso e você vai ter uma vida plena, maiúscula, abundante, feliz, muito feliz. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu coração.